salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de vida, que sabemos bem, não é apenas uma aula de projeto de vida, é a aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, 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 alegria, alegria. Eu quero mandar aquele abraço carinhoso para minha amiga Dulce Carmo, abraço carinhoso também para a professora assistente Fátima Campelo, aquele abraço também para Eliseu Martins, para tantos polos que acompanham essa aula magna de projeto de vida. Quer saber como é uma aula excelente sobre projeto de vida? Acompanhe a aula do professor Marciano Brito e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Olha só, a responsabilidade, códigos de ética das profissões. Nós estamos numa série de aulas que abordam o mundo do trabalho, a ética no mundo do trabalho. E hoje vamos conhecer uma característica do mundo do trabalho no que diz respeito à ética, que é a existência de códigos de ética. Tanto códigos de ética profissionais, referentes a uma profissão, e códigos de ética empresariais, referentes a uma empresa, a uma vivência ética que precisa ser escrita, né? A dimensão ética no mundo do trabalho, ela precisa ser escrita para que as pessoas leiam, estudem e aprimorem o seu comportamento e tenham ciência do que é certo e do que é errado numa profissão, numa empresa, e tenham ciência também das punições para possíveis erros, transgressões no exercício da sua profissão. Então temos dois objetivos, olha só, vem comigo. Compreender que o Código de Ética é um documento, Então tem um valor legal, um valor de lei, que estabelece princípios e normas que definem práticas da atuação de uma empresa ou de uma categoria profissional e refletir sobre a importância desse Código de Ética para a prática das atividades profissionais. Quando você, aluno, estiver trabalhando em determinada empresa, dependendo da profissão que você escolher, você pode ter um código de ética da sua profissão e um código de ética da empresa onde você estiver trabalhando. Por exemplo, vamos supor que a Dulce Carmo ela vai trabalhar na área da informática. A Sociedade Brasileira de Computação, em 2013, ela desenvolveu um código de ética do profissional de informática que ele deve seguir. E ela vai trabalhar como profissional de informática numa determinada empresa. Essa empresa tem um código de ética, ela tem uma identidade organizacional, missão, visão, valores. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna, a importância dessa dimensão ética para a profissão, o curso que você escolher. Você não pode se tornar um médico e tomar uma decisão que prejudique, debilite a saúde do seu paciente. Você não pode ser um jornalista
E após uma matéria jornalística bombástica, digamos assim, que despertou a atenção de toda a sociedade, e após uma pressão das pessoas envolvidas na matéria jornalística, uma pressão exigindo que seja divulgada a fonte que lhe forneceu informações sobre a matéria, você, como jornalista, não pode revelar as fontes. É antiético. Ontem, na saída de uma escola, um aluno pediu-me uma carona para ir para casa. Não é ético o professor oferecer carona para o aluno. Não é ético, sob nenhuma hipótese, um professor ter muita intimidade com um aluno nesse sentido. Então, há situações em que você tem que ter uma noção do que é certo, do que é errado. Ontem, eu apliquei uma prova numa escola pública. Quando ficaram apenas duas alunas na sala, certo? Quando a maioria dos alunos saíram, qual foi a minha atitude? Eu fui até a porta, abri a porta da sala e deixei a porta aberta. As alunas perguntaram, professor, por que o senhor abriu a porta? Porque, eticamente, nessa situação em que eu estou com duas alunas sozinho, a porta tem que ficar aberta, tem que ser um espaço público, as pessoas passam e vejam que está ocorrendo uma prova. Um diretor de escola que tem a sua sala deve ter um espelho, um vidro, no qual as pessoas que estejam fora vejam o diretor, vejam o atendimento. Então, são situações éticas que nós precisamos desenvolver no dia a dia, e isso vale para diversas profissões. Eu falei do meu mundo, o mundo escolar, mas no mundo jurídico, no mundo do jornalismo, da contabilidade, certo? No mundo da psicologia, toda profissão tem o seu código, a sua conduta ética. Dulce Carmo, minha querida, bom dia. Turma, em quatro partes se divide a nossa aula. Primeira parte, deontologia. Professor, que palavrão é esse? Deontologia, professor. O que é isso? Deontologia é um ramo da filosofia que fala justamente de deveres e obrigações. Então, vamos compreender que todo código de ética, ele possui uma base, uma raiz deontológica. Depois vamos falar de códigos de ética, conceitos e objetivos em si, uma revisão e as nossas conhecidas atividades. Vem comigo, códigos de ética, ética e trabalho. Aqui temos 3 conceitos que resumem a nossa aula de hoje. Se você aprender esses 3 conceitos, tudo o que vier depois desse slide será nota de rodapé, ou seja, serão reflexões sobre esse primeiro slide. Será muito fácil você assimilar. Bom dia, Guaribas! Eliseu Martins, me falaram que é uma turma linda, maravilhosa, inteligente, competente, que toda essa turma da terceira série de Eliseu Martins estará nas faculdades públicas do Piauí e do Brasil. Salve, salve, turma! Primeiro conceito, ética. Olha só, vem comigo. Ética, conjunto de regras e preceitos, mas não é somente regra e preceito. Por exemplo, se eu pedir para a minha colega intérprete da aula, eu pedir para ela, olha, abra a porta. Ela vai me perguntar por quê? Para quê? Então, toda regra, ela deve ter um valor e também um valor moral, certo? Ligado a essa regra. Ela não pode simplesmente abandonar o seu posto de trabalho para dirigir-se até a porta e abrir, porque o professor quer, certo? Essa ordem iria atrapalhar o seu serviço, por exemplo. Então, a ética diz respeito a valores morais. Valores morais de uma pessoa, de um grupo social ou de uma sociedade. Toda regra, ela deve ter como base um valor
moral. Respeite os mais velhos. Por quê? Porque há um valor moral nessa regra. Não fure filas. Ah, mas é tão fácil furar a fila do supermercado. Não fure. Há um valor moral nessa regra. Não vá para a fila de pequenas compras se você tem um carrinho cheio de produtos. Há um valor moral nessa regra que precisa ser respeitado. Bom, agora em seguida, olha só, ética profissional. Turma, ética profissional é um conjunto de valores e normas de comportamento e de relacionamento que são adotados no ambiente de trabalho, no exercício de qualquer atividade, certo? E a ética empresarial são valores morais e éticos de uma empresa dentro do seu ramo de atuação e diante dos seus clientes e concorrentes. O que vai diferenciar um conceito do outro? A ética profissional está relacionada à profissão. Todo médico tem um código de ética de medicina que precisa respeitar. Ética empresarial em relação à empresa. A minha empresa, o Canal Educação, ela tem um código de ética que norteia as nossas relações profissionais e situa a empresa, certo, no seu ramo de atuação, a educação tecnológica mediada. Códigos de ética profissional e suas regras deontológicas. Olha só, vem comigo, turma. Deontologia. Que palavrão é esse? Deontologia. Vai ser a última vez que eu vou falar essa palavra na aula, tá bom? É um ramo da filosofia que fala do dever e da obrigação. Nossos deveres, nossas obrigações que temos conosco e com as outras pessoas. É a teoria do dever. Esse termo ele foi criado no século XIX por um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham. Embora o termo tenha sido criado por ele, muitos filósofos, ao longo da história, abordaram essa questão do dever e da obrigação. No ramo do trabalho, do mundo do trabalho, a ciência do dever e da obrigação, ela também pode ser entendida como um conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. Então, quando falamos de deveres e obrigações de um profissional, falamos sobre deontologia, tá bom? Ela estabelece, por exemplo, normas para direcionar atividades profissionais, estabelecendo no exercício da profissão o bem que o profissional deve fazer e o mal que o profissional deve evitar. Psicólogo. O psicólogo ele tem um bem a fazer a sua atividade profissional e um mal a evitar. Por exemplo, psicólogo, ele deve prezar pela confidencialidade. O que foi conversado é confidencial. É mais ou menos como aquele grupo de amigos que mora nos Estados Unidos, faz uma viagem para Las Vegas e eles aprontam tudo naquela cidade. Ela é chamada de cidade do pecado. Quando eles voltam para sua cidade natal, um fala para o outro: o que se faz em Vegas, fica em Vegas. Da mesma forma é a confidencialidade de um psicólogo. O que se conversa, né, certo, numa entrevista pessoal entre o cliente e o psicólogo, fica entre eles. É um sigilo do cliente e do profissional, tá bom? Continuando, olha só. Turma, um filósofo, por muitos considerado o maior de todos, Immanuel Kant, ele deu a sua contribuição para a ciência do dever e da obrigação. Ele fala o seguinte, olha só, quando a gente age por dever,
nós estamos dando um valor moral à nossa ação. Vamos lá. Vou desenhar para ficar mais claro. Aqui estamos nós. E eu preciso aprender a desenhar urgentemente. Aqui estou eu, certo? E eu estou na rua e vejo uma senhora idosa que não consegue atravessar a rua, porque uma senhora idosa, ela se locomove de maneira mais lenta e ela está carregando uma sacola de compras. Nesse exato momento, a minha mente começa a ficar povoada de perguntas. E uma dessas perguntas é: devo ajudar essa senhora? Se eu ajudar essa senhora, porque eu senti que é o meu dever, a minha ação tem um valor moral. Quando eu ajo, faço algo por dever, eu dou à minha ação um valor moral. Eu acordo de manhã em casa, completamente cansado, mas eu lembro que em determinada hora eu tenho que estar numa sala de aula, dando aula, e mesmo cansado, aquela vontade de ficar deitado na cama, sem nada fazer, eu me levanto e vou à escola dar aula porque é o meu dever. Essa minha ação, ela tem um valor moral, porque eu agi por dever. Porém, Kant fala que a perfeição moral, ela só pode ser atingida se eu agir por dever de livre vontade. Voltando para o nosso desenho pré-histórico. Olha só. Eu começo a me perguntar, eu devo? Se eu, na minha mente, pensei, devo ou não devo, e eu tinha liberdade de não fazer, e eu optei por fazer, eu atingi a perfeição moral. Eu tinha a liberdade de não fazer, estou apressado, um compromisso na empresa, na escola. Eu tinha liberdade de não dever, mas não. Eu decidi ajudar a senhora. Eu senti que era um dever meu. E era um dever que partiu da minha liberdade. É uma perfeição moral. Nesse ponto, Kant faz uma crítica, não direta, mas nós podemos, pensar nessa lógica, uma crítica às religiões. Por quê? Se eu sou uma pessoa religiosa, pertencente a qualquer religião, e aqui me vem à mente, eu devo ou não devo? E aí eu vou ajudá-la, porque se eu ajudar essa senhora, eu vou para o céu, porque eu sou um bom menino, eu não tenho mais, a minha ação não é mais gratuita, não é mais livre. Eu fui obrigado a fazer por uma lei religiosa. Então, quando eu sou obrigado a fazer, por exemplo, por uma lei religiosa, a minha ação tem um valor moral, mas eu não sou perfeito moralmente, porque não partiu da minha liberdade. Eu só ajudei aquela senhora, porque se eu não ajudar, eu vou para o inferno. Percebem, então? A perfeição moral, ela parte da tua liberdade, segundo Immanuel Kant, e é uma reflexão interessantíssima. Turma, partindo do pressuposto de que toda atividade profissional, toda profissão, ela é sujeita também a uma norma moral, no caso, o Código de Ética, a deontologia, ela elabora os ideais e as normas que devem orientar toda atividade profissional. Ela vai refletir, certo, sobre deveres e obrigações na área da profissão, na área das relações profissionais e na área da clientela. E vamos conversar sobre isso agora mesmo. Olha só! Na área da profissão, turma, no que diz respeito à profissão, por exemplo, a profissão que vou colocar aqui será a profissão de
uma profissão, claro, que tenha um curso superior correspondente. Vou colocar aqui assistente social. Tá bem? Então, vamos refletir sobre deveres e obrigações na área da profissão assistente social, que pode ser uma profissão que um ou outro escolha como carreira profissional. Olha só, a norma fundamental da deontologia é que, olha só, olha a importância, presta bem atenção. Você deve zelar com sua competência profissional, com sua habilidade técnica e a sua honestidade, zelar pelo quê? Porque eu devo ser um excelente assistente social no que diz respeito ao exercício da profissão. Não é somente por causa do cliente, da pessoa que vai receber o serviço, mas diz respeito a você, enquanto profissional. Você tem um nome a zelar. O teu nome a zelar. Entende bem? Então, olha só. Eu vou ser um bom assistente social porque assim as pessoas na minha cidade, na minha região, quando falarem um assistente social que seja respeitado, vão lembrar do meu nome, Marciano de Brito, Dulce Carmo, Fátima Campelo. Zele pelo seu nome. Da mesma forma, para que seu nome também não seja associado a uma prática profissional deficitária, deficiente ou de pouca qualidade. Já pensou? Falam assim, vamos falar um sinônimo de assistente social que não é confiável. Aí fala o teu nome. Trabalhe bem para zelar pelo teu nome. Isso vale para toda a profissão, certo? Médico, enfermeiro, psicólogo, certo? Motorista de aplicativo. O primeiro elemento que você deve zelar é o teu nome. O teu nome. E também zele pela reputação da profissão exercida. Você vai ser um excelente assistente social para que as pessoas tenham uma ideia positiva sobre a categoria assistente social. E então surgem muitas vantagens. De tanto vermos assistentes sociais trabalhando com qualidade, pode-se abrir outras frentes de trabalho para o assistente social. Empresas que não tinham um assistente social podem contratar porque veem a importância. Percebe então? Então, norma fundamental da deontologia na área da profissão. Zelar com sua competência, com sua qualidade no seu trabalho, primeiro, pelo teu nome e, em seguida, pela tua profissão, pela reputação da profissão. É muito triste quando a gente percebe na boca do povo toda uma categoria profissional ser criticada. Nós temos muitas categorias profissionais que hoje são criticadas como um todo. Isso é triste. Por quê? Porque mesmo nessa categoria há profissionais de qualidade. Porém, por causa de muitos profissionais dessa categoria que não agem bem, toda uma categoria é prejudicada, certo? Um exemplo, motoristas de aplicativo. Não vou dizer o nome da empresa, óbvio, mas vocês sabem o nome da empresa. Bom, no começo, todos bem vestidos. Balinhas, água. Até acho balas e água um capricho que pode, de fato, não seria obrigatório, mas todos bem vestidos. Um linguajar educado, ar-condicionado. Aí, aos poucos, com várias pessoas adentrando nessa profissão de motorista de aplicativo, muitas delas não zelaram pela reputação da profissão exercida. Quem de vocês não passou pela raiva de solicitar uma corrida e haver vários cancelamentos de corrida? Ou o motorista cancelar a corrida, certo?
exatamente no momento em que você embarcar e você ter que pagar uma multa. Esses maus motoristas, o que eles fizeram com essa empresa de motorista de aplicativo? Hoje, quando se fala o nome dessa empresa, as pessoas, nossa, é horrível esse serviço, cancelam a toda hora, ficam cobram a multa indevida. A empresa está tendo uma imagem negativa na sociedade por causa de alguns maus profissionais que, ao não trabalharem com qualidade, não zelaram pela reputação dessa profissão. Então é muito importante. Eu observo aqui no canal Educação, as intérpretes, elas conversam no intervalo sobre significado de palavras que uma não conhece, uma ensina para a outra, veem um vídeo, elas estudam um livro de sinais e uma vai ajudando a outra. Qual é a tua próxima aula? É de geografia. Você sabe o significado dessa palavra? Vou lhe ensinar. Por quê? Porque elas têm consciência que o trabalho de umas zela pela reputação de toda uma categoria. Isso é, certo, postura profissional. Olha só, na segunda área, é na área das relações profissionais. A relação que você vai ter com seus colegas de profissão. Aqui nós temos que ficar atentos a um detalhe. Olha só. Basicamente, na área da relação profissional, nós estamos falando na regra de ouro. Qual é a regra de ouro, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você e não fazer ao outro aquilo que não gostaria que fizessem com você. Ou uma terceira formulação da frase, deseja ao outro o que você desejaria para você. Tá? Então, basicamente, na área das relações profissionais, a norma fundamental é a regra de ouro. Tá? Olha só. Lealdade e solidariedade profissionais. Espírito de equipe. Mas nós temos um limite que precisamos conversar agora. Evitando críticas levianas, competição e concorrência desleal. Certo? Só que há um problema, tá bom? A regra de ouro numa empresa, ela tem limites. Por exemplo, vamos supor que um colega meu de uma determinada escola, ele não está executando bem um determinado serviço que está prejudicando o meu serviço e o serviço, né, todos os processos da escola. Mas eu mesmo sendo prejudicado, eu não chamo a atenção desse colega porque eu penso, olha, eu não gosto quando me criticam, então eu não vou criticar fulano. Né? Não deseja outro o que você não desejaria para você. Regra de ouro, não pode. Se o trabalho do outro está prejudicando o funcionamento de uma empresa, de uma escola, temos por obrigação de chamar a atenção, consertar o erro, porque senão a empresa, a escola, vai para o saco, ela vai fechar, porque muitos processos vão ser prejudicados. Então, muito cuidado, você, aluno, quando estiver no mercado de trabalho na sua empresa. Cuidado com o coleguismo, certo? Cuidado com essas amizades, tá bom? Lealdade e solidariedade não podem acobertar ações de colegas que prejudiquem o funcionamento da empresa. Não podem. Você não pode ser cúmplice de ações que prejudicam a tua empresa. Se a tua empresa fechar, você fica sem o teu emprego, sem tua fonte de renda. Percebe, então? Então, lealdade e solidariedade não podem acobertar a ação dos colegas, tá bom? Vamos agora para a área da clientela. Ó. Na área da clientela, nós temos 3 normas fundamentais importantíssimas. Vem comigo, tá? Na área da clientela, na relação com o cliente, ó, o prestador de serviços e o cliente. A deontologia também tem uma palavra sobre essa relação. Ela vai falar que nós temos 3 normas. A primeira norma, ó, execução íntegra do serviço conforme o combinado com o usuário.
Se eu prometi para o cliente, eu tenho que cumprir. Uma vez eu fui consertar meu celular, a câmera do meu celular, não, o celular em si, e então a pessoa que estava consertando me prometeu que, certo, além de consertar o defeito do celular, ia trocar a câmera do meu celular. Ele me prometeu, mas quando entregou, ele não trocou a câmera. Ah, mas ele é a gentileza dele, ele viu que não dava para trocar, não trocou. Mas não é assim. Na relação com o cliente, o que você promete, você tem que cumprir. Então, muita atenção na hora que você vai cumprir. Nunca mais voltei para ele, para esse técnico de celular. Nunca mais voltei. Porque ele promete e não cumpre. Então, execução íntegra, conforme o combinado com o usuário, é uma regra de ética na relação do prestador de serviços ou do vendedor do produto com a clientela. Segundo, o preço justo. Terceiro, o segredo, sigilo profissional. Vem comigo, olha só, atenção, vamos ver um por um. A execução do serviço, o preço justo e o sigilo profissional. Opa, perdão. Turma, execução íntegra do serviço conforme o combinado com o usuário. Caso você perceba que algum prestador de serviço não cumpriu com você aquilo que foi combinado, é crime previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. A pessoa, o profissional foi até a sua casa, prometeu o conserto do encanamento da casa e ele não cumpriu, fez um serviço 99%, mas aquele 1%, ah, meu Deus, olha só o que diz o artigo 35. Olha só nossos direitos contra aqueles maus servidores. Isso vale para você também. Quando você trabalhar, certo? Você saber que o que você promete, você tem que cumprir. Tá? Ó, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá escolher. Olha só, ele tem 3 direitos. Se ele percebeu que a pessoa não cumpriu o combinado, o cliente pode exigir o cumprimento forçado da obrigação. No caso do meu celular, eu deveria ter dito, olha, você prometeu ajeitar a câmera do celular. Não, mas não está no serviço. Mas você prometeu, você tem que cumprir com o que você promete, tá bom? Mesmo que ele seja forçado, se eu fosse acionar a justiça, eu teria ganho a causa. Você também pode aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, tá bom? Ah, não pode consertar a câmera do celular, mas eu posso fazer uma limpeza nele, por exemplo. E pedir o dinheiro de volta, restituição da quantia. Como você não cumpriu com o serviço, eu peço o dinheiro de volta. Mas olha, essa questão de você ter direitos não pode estar associada à malandragem. Se não me engano, na semana retrasada, em Santa Catarina ou Curitiba, me perdoem o espaço-tempo, mas o caso é real, uma senhora, ela ia fazer uma festa de aniversário para o filho. Então, ela encomendou um bolo numa bolaria. O bolo ficou perfeito. Isso é verdade, você pode depois procurar na internet a notícia. O bolo ficou perfeito, certo? Então, a vendedora disse, olha, todo mundo vai querer comer desse bolo, porque ele está perfeito. Só que, no dia seguinte à festa, a pessoa que comprou o bolo, ela voltou com o bolo e quis devolver o bolo para a bolaria. Ai, 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 como tem gente malandra nesse mundo. Ela quis devolver o bolo à bolaria e pediu o dinheiro de volta porque ela falou assim, olha, você me disse que o bolo todo mundo ia querer comer porque estava gostoso. Só que as pessoas, quando viram o seu bolo de tão perfeito, elas acharam que era de mentira e não comeram.
Então eu quero meu dinheiro de volta e está aqui o seu bolo, porque o Código de Defesa do Consumidor me diz que você, certo, prometeu que o bolo seria comido, as pessoas não comeram o bolo. Aí é malandragem. É malandragem e das mais rasteiras. A dona da bolaria, claro que não aceitou o bolo. Ela disse, olha, o que você pode fazer é vender o bolo. Mas se as pessoas não quiseram comer o bolo, porque estava muito bonito, isso aí nenhuma legislação vai lhe dar ganho de causa, porque o meu trabalho foi perfeito. E, de fato, trabalho perfeito, bolo lindo e malandragem da compradora, né? Como tem malandro, né? Como a gente convive com malandros, com pessoas pessoas más nesse mundo. Muito cuidado, você que é jovem, que está me acompanhando. Você se acha esperto com seus 18, 19 anos, 17, se acha muito esperto, muito cuidado. Muito cuidado, tem muito malandro nesse mundo e você está começando agora na vida, acha que sabe tudo e vai se dar mal. Escute seus pais, escute os mais velhos. Ah, meu pai não dá exemplo. Pode até não dar exemplo, mas ele sabe da vida e sabe da malandragem da vida. E ele pode te orientar. Não tente encarar o mundo sem um apoio familiar. Você vai se dar mal. Há muita gente má e malandra espalhada por aí. Tá bom? Segundo, gente, o preço justo. Nunca, por motivo algum, o preço deve ser excessivo. Olha, com todo respeito aos donos de padaria de Teresina, mas pão de massa fina a R$1 não dá. Até porque eu encontro ainda pães a 70 centavos numa padaria mais longe da minha, 1 quilômetro, vou de carro. A padaria que é mais próxima a mim está cobrando R$1 por um pão de massa fina. É um preço excessivo, isso não tem lógica nenhuma. Ah, mas tem gasto com isso, com aquilo. Mas eu encontro ainda gente que vende a 70 centavos. Então, preço excessivo. O preço não é justo. E a pessoa que está vendendo a R$1, ela perdeu um grande cliente, porque eu nunca vou a uma padaria e volto somente com pão. Eu compro bolo, eu compro salgado. Então, eu gasto sempre de 20 e 25 numa ida à padaria. E porque a pessoa cobra um preço altíssimo, injusto, excessivo, ela perdeu não somente 30 centavos, mas perdeu, né, algumas dezenas de reais, tá bom? Então, cuidado, o preço não pode ser excessivo. Se o preço do teu produto está excessivo, senta na mesa, na prancheta e faça os cálculos do que é que está tornando caro na sua empresa um produto que na outra é mais barato. Preste bem atenção. Às vezes é uma embalagem que você usa que é cara demais, ou outros aspectos, tá bom? Consumo elevado de energia, equipamentos ultrapassados, tá bom? O fato é, o preço do produto, do serviço tem que ser justo. A deontologia diz, você não pode explorar o seu cliente. Ah, eu tenho clientes fiéis. Cuidado. Não existem mais clientes fiéis de loja nenhuma, de espaço nenhum, restaurante nenhum. As pessoas estão olhando para o preço. O que define o preço da mercadoria? O trabalho socialmente necessário para produzi-la. O tempo, não é? Certo? Um diamante é tão caro quanto um carro, porque o tempo que eu gasto para lapidar um diamante é equivalente ao tempo de produção de um carro. Então, façamos os cálculos. Se você, aluno, vai ser um empreendedor, um autônomo, muito cuidado. Eu estou vendo muitos empreendedores autônomos fecharem os seus negócios, a sua atividade econômica que eram de sucesso, porque o preço foi lá em cima. Mas sem esse preço eu não posso manter. Tá bom? Mas você precisa ver uma alternativa de, já que não tem que manter o preço alto, uma contrapartida para um cliente. Uma vez eu encontrei assistindo um jornal local, era uma velhinha, ela estava dirigindo um carro, inclusive. Dirigindo um carro, naquele período que a gasolina estava ainda mais alta do que está agora. Ela baixou um pouquinho, mas está mais alto, né? Aí o jornalista perguntou para a senhora, olha,
diante de uma gasolina que aumenta o preço, o combustível aumenta o preço, muito, excessivamente. O que fazer o cliente? Aí a senhora, do alto da sua sabedoria, e ela foi sábia assim, ela disse, já que querem cobrar tão caro pelo combustível, que tratem bem a gente. Percebeu a sabedoria? Então, você chega num posto de gasolina, a gasolina é muito cara, aí um dos trabalhadores, além de encher o tanque, limpa o vidro do seu carro, oferece um cafezinho, um copo com água, certo? Você vai estar justificando um preço alto pelo serviço de qualidade. Mas experimenta você aumentar o preço lá em cima e não tiver nenhuma contrapartida. Você vai se dar mal. É como eu disse, tem muita gente que está fechando seus negócios porque a preocupação é o preço, nas alturas. E vai perdendo cliente porque hoje não existe mais fidelidade de cliente a uma marca. Não existe mais. O preço é fundamental, tá bom? Sigilo profissional, gente. Sigilo profissional. É uma atitude adotada por um indivíduo de manter segredo sobre dados e informações sigilosas referentes a pessoas ou organizações que tenha tomado conhecimento em função do exercício da profissão. Aí vale aquela história que eu contei do que se faz em Vegas, fica em Vegas. Turma, você que é jovem, está me acompanhando. O que acontece na tua empresa, ela fica na tua empresa. Informações sigilosas que você tem acesso de movimentação financeira, certo? De posição do mercado de trabalho, de venda de produtos, fornecedores. Você não pode, por exemplo, você ter acesso à lista de clientes da tua empresa. Aí você pega a lista de clientes e coloca na internet. Olha só, minha empresa é muito boa. Olha a lista de clientes. Aí o concorrente olha. Ah, esse é cliente dessa empresa? Fulano, liga lá! Liga para essa pessoa aqui e diz que a gente oferece o serviço por menos. Percebe, então? Você, na ânsia de querer dizer que a sua empresa era ótima, porque tinha esse cliente, você deu espaço para que a concorrente ligasse para o cliente e oferecesse o serviço por menos. Uma piada uma vez, essa aqui é uma piada, mas... Piada assim, aconteceu comigo, mas ela tem um tom humorístico, não é? Foi na época em que um estudante, um aluno meu, de filosofia, ele me procurou falando assim, professor, o que você acha sobre os seres humanos enviarem mensagens de rádio para o espaço, para que alguma civilização alienígena receba a mensagem? Ele me perguntou isso, ele falou com uma alegria da tecnologia. Nós precisamos, comunicar, buscar vida inteligente. Aí eu falei assim para ele. Às vezes eu faço isso para a pessoa pensar. Aí eu joguei um balde de água fria na animação dele. Eu falei assim, péssima ideia. Mas professor, por que é uma péssima ideia? Porque você está dando o endereço do teu planeta, onde nós estamos, onde ficamos, para uma civilização que, se for mais inteligente, ela vai saber o caminho, o endereço para chegar aqui na Terra, vai perceber que não temos tecnologia, que não temos armas para nos defender e vai destruir a humanidade. Péssima ideia. A Dulce Carmo agora riu. Aí, professor, eu não tinha pensado sobre esse ângulo, não. Eu falei, para isso serve um filósofo, para a gente pensar sobre outro ângulo. Da mesma forma, gente, guarde sigilo, tá bom? Não dê para o alienígena o endereço do teu planeta! Tá? Então não divulgue, quando estiver trabalhando, dados sigilosos, informação sigilosa, documento sigiloso e material sigiloso, tá bom? O que é da sua empresa, fica na sua empresa. Às vezes a gente conversa com a nossa esposa, mas mesmo assim tem dados que ficam
sobre nosso sigilo profissional, tá bom? Vamos agora para o Código de Ética em si, faltando 15 minutos para a aula acabar. Turma, Código de Ética profissional. Olha só, ligado à profissão, turma. Código de Ética profissional, ligado à profissão. A sua profissão, o curso que você vai escolher, pode ser que ele tenha um código de ética, tá bom? É um conjunto de regras que são estabelecidas pelas categorias profissionais que detalham responsabilidades, direitos, formas de punição, caso haja irregularidades. Aí, cada profissão faz o seu código de ética. Por exemplo, o Código de Ética de Medicina é um livro, mas se você buscar o Código de Ética de Informática, elaborado pela Sociedade Brasileira de Computação, é só uma página. Então, cada profissão especifica o seu código de ética de acordo com suas necessidades. Esse código de ética ele vai mostrar o que é vetado eticamente naquela profissão. Por exemplo, olha só. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Por exemplo, o advogado, ele não pode prejudicar o seu cliente. Está lá no código de ética. Um médico, ele não pode debilitar a saúde de um paciente, está descrito no seu código de ética. Um profissional de contabilidade, ele não pode desfalcar a empresa. Ele tem a oportunidade. A contabilidade, para quem é muito bom nessa área, ele sabe como fazer para você mascarar um balanço contábil e desviar recursos, mas você nunca vai fazer isso. O Código de Ética da tua profissão diz que você deve agir corretamente. Até em termos humanos. Muitos cargos numa empresa, o dono do negócio ele contrata sem ser especialista na área. Como assim, professor? Por exemplo, dono de uma empresa, ele contrata uma equipe de contabilidade para a empresa. Ele não é formado em contabilidade. Então, ele está confiando em você, confiando na sua pessoa, no seu caráter, que você vai trabalhar honestamente. Você pode desfalcar a empresa e o seu chefe, ele é dono do negócio, ele não vai perceber. Mas, eticamente, isso é errado. Sob o ponto de vista ético, não é? Ponto de vista moral. Porque você está traindo a confiança que alguém depositou em você, tá bom? Então, códigos de éticas conhecidos no Brasil. Código de Medicina, o de Enfermagem, o da Psicologia, da OAB e tantos códigos de ética, tá bom? Quem define o conteúdo do Código de Ética é o Conselho de Ética. Quem formula o Código de Ética é o Conselho de Ética da profissão. Ele é formado por profissionais conceituados, escolhidos pela classe profissional que representam. Por exemplo, quem elaborou o Código de Ética Médica do Brasil? Um Conselho de Ética Médica, certo? Formada por médicos que são referências no Brasil e que foram escolhidos por seus pares, outros médicos. Esses conselhos também funcionam como tribunais. Se algum médico ele praticar algum delito sob o ponto de vista da profissão medicina, ele será julgado pelo Conselho de Ética e pode, né, receber alguma sanção. De vez em quando a gente acompanha no noticiário, né, um médico foi punido pelo Conselho de Medicina, um contabilista, um arquiteto e etc. Temos agora o Código de Ética, empresarial. Se o profissional é da empresa, da profissão, o empresarial é da empresa, ó, da empresa. Praticamente toda empresa, ela possui um documento, às vezes chamam de políticas. Políticas de relacionamento no ambiente de trabalho. Esse documento, ele dita e regula as normas que regem o funcionamento de uma empresa e o comportamento dos seus funcionários, dos seus membros. Geralmente, esse código de ética ele está associado à identidade organizacional da empresa, que é a sua missão,
visão e valores. Dá uma olhada aqui, olha só. Dá uma olhada nesse quadro. Essa empresa aqui, que eu não coloquei o nome, ela possui, ó, missão, visão e valores. Aqui, certo, é identidade organizacional, é uma dimensão do código de ética. Se você for contratado por essa empresa, eles vão lhe apresentar esses 3 aspectos e vão pedir que você se adeque aos 3 aspectos. Vai dizer, olha, Dulce Carmo, nós temos como missão isso aqui. Você tem que ser fiel à missão da empresa. Nós temos como visão isso aqui. Você tem que trabalhar na empresa sabendo que nós temos essa projeção para o futuro. E olha, Dulce Carmo, responsabilidade ambiental, paixão, colaboração e integridade são valores da nossa empresa. Então, você é apresentado a essa identidade organizacional. Olha só, por exemplo, aqui, a MMS Plásticos. Olha, a missão, atender a necessidade de nossos clientes, fabricando, comercializando e distribuindo chapas, bobinas e resinas plásticas com tecnologia, qualidade, agilidade e eficiência. Ó. Quer dizer o quê? Que você foi contratado para essa empresa, o teu trabalho tem que ter essas 4 características. Deve ter tecnológico, deve ser de qualidade, ágil e eficiência, né? Que é eficiência, produzir muito com poucos recursos. Olha só, visão. Essa visão a MMS Plástico tem, vai apresentar para você. E os valores, ó, profissionalismo, comprometimento, trabalho em equipe, agilidade, flexibilidade e ética. São os valores dessa empresa, tá bom? Os valores, eles são em si a essência do código de ética. Quando a empresa for elaborar o código de ética, ela vai trabalhar esse código em cima desses valores. Vai dizer, olha, no ambiente de trabalho, a gente deve ter profissionalismo, devemos ser comprometidos, o trabalho tem que ser um trabalho em equipe e assim por diante. Turma, temos mais 2 aspectos sobre o código de ética. Eu vou ser bem breve para podermos fazer pelo menos um exercício, tá bom? O objetivo geral do código de ética, seja profissional, seja empresarial, é fixar a forma, certo? Como determinada classe ou os colaboradores de uma empresa devem conduzir o seu exercício profissional, estabelecendo valores, deveres e normas que servem como padrão de conduta. Então, o objetivo do código de ética é estabelecer um padrão de conduta, que as pessoas saibam, olha, um psicólogo é assim, um médico é assim, ou um profissional, um professor do canal Educação, ele age assim, ele age dessa forma. Ele tem essa excelência no seu, né, na sua oferta de serviço. E temos também objetivos específicos, olha só, temos vários aqui, eu não vou me ater a eles, vamos passar logo para as atividades, até porque o objetivo específico é um comentário sobre o objetivo geral. Olha só, qual é a norma fundamental da deontologia na área da profissão? Por que um profissional deve executar com excelência o seu serviço, a sua atividade profissional? Execução parcial do serviço, contrariando o combinado com o usuário. Execução íntegra do serviço, conforme o combinado com o usuário. Bom, essa letra B aqui, ela é relacionada à clientela, tá bom? E a letra A é uma distorção da clientela. Então, nem é A, nem é B. A letra D, a letra C diz assim, a lealdade e a solidariedade profissionais, evitando críticas levianas, competição e concorrência desleal. Olha só. Lealdade e solidariedade profissionais tem a ver com as relações profissionais. É a norma fundamental das relações
profissionais, tá bom? Como você deve se comportar com o seu companheiro de empresa. Vamos para a letra D. Zelar com sua competência profissional e honestidade pelo bom nome ou reputação da profissão exercida. Olha só, não é? Aqui sim é relacionado à profissão. Você deve ser um excelente profissional por causa do teu nome, da tua reputação, do nome e da reputação da empresa. Exatamente! Dulce Carmo, maravilha! Para você que acertou, aquele 10! Com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Segunda, qual é a norma fundamental da deontologia na área das relações profissionais? Já sabemos que não é A nem B, porque A e B fala da clientela. Sabemos também que não é a letra D, porque acabamos de responder, certo? Um exercício, uma questão dizendo que aqui é relacionado à profissão. Na área das relações profissionais, a nossa postura tem que ser essa: lealdade e solidariedade profissionais, evitando críticas levianas, competição e concorrência desleal, lembrando que lealdade e solidariedade não pode ser consentimento com o que é errado, aceitar, acobertar o que está errado. Letra C, muito bem, Dulce Carmo! Maravilha, maravilha! Para você que acertou, aquele 10! Com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Salve, salve! Chegamos à nossa revisão. Faltando 2 minutos e meio para ela acabar, vamos agora recordar tudo o que vimos nessa aula de hoje, de um modo resumido, de um modo sintético. Olha só, hoje aprendemos que o código de ética tem a ver com a deontologia, que é a ciência que estuda o dever e a obrigação. É a teoria do dever. O que devemos uns aos outros é a pergunta fundamental da deontologia. Ela também pode ser, no mundo do trabalho, o conjunto de princípios e regras que norteiam, que orientam uma profissão. E a deontologia, quando vai abordar o mundo do trabalho, ela aborda em 3 áreas. A área da profissão, zele pelo teu bom nome, por tua reputação, relações profissionais, construa relações profissionais baseadas na lealdade e na solidariedade, sem acobertar erros. Na área da clientela, preço justo, execução íntegra do serviço, são alguns dos exemplos da deontologia quando pensa sobre a área da clientela, mais o sigilo profissional. E na segunda parte da aula falamos sobre o código de ética em si. É um documento que expõe os princípios e a missão de uma profissão ou de uma empresa. Quando é de uma profissão, é um código de ética profissional. Quando é relacionado a uma empresa, é o código de ética empresarial. Então, só para a gente fechar, código de ética profissional. Regras estabelecidas por uma categoria profissional. Exemplo, médicos, enfermeiros, psicólogos e advogados. Empresarial, regras que ditam o comportamento dos colaboradores de uma determinada empresa. Vimos também os objetivos do código de ética. Turma, eu fico sempre com a pureza da resposta das crianças. Quer saber como fazer o mundo melhor? Olhe para as crianças. Espero que tenham apreciado essa aula. Um abraço carinhoso. Até a próxima aula. Salve, salve e tchau!